Eu não vou estar aqui, eu vou desencarnar antes, mas a Terra se torna a nova Terra. Que maravilha. Se torna um planeta de regeneração, a humanidade vai trabalhar junta, vai reconstruir junto, e nós vamos ser um planeta muito mais bonito do que muitos desses planetas por aí, onde os ETs vêm para cá, para nos ajudar. E nós vamos viver em comunhão entre nós humanos, sem preconceitos, sem prejuízos externos, com uma comunidade cósmica. Existe uma espécie de karma colocado para nós ou não? Então, existe o karma, mas não existe karma indissolúvel. Não é uma retaliação. Não, é só você retalia a si mesmo. Esse é o problema. Não é um juiz que, você vai passar isso aqui, não é você que retalia a si mesmo. Você escreve o que você quer ler. Os tutores podem dizer, olha, para o teu progresso, isso aqui é uma coisa que seria legal você viver, tá? Mesmo que você não entenda hoje, isso vai estar como possibilidade futura para você, porque é importante para você passar por isso. Tá? Como você casar com uma pessoa que em encarnações anteriores foi um abusivo seu. E como saber? Então, você vai casar, você vai viver, vai conviver para aprender a dizer, para. Você é submisso, você tem que superar o seu caráter submisso. Para. Ninguém tem que viver uma relação abusiva. Claro. A porta da rua tá ali, você tem que sair. Claro. Você entendeu? Então, é assumir o poder divino que nós temos. Nós somos, de fato, deuses. Nós criamos a nossa realidade. Você tem que acreditar nisso. E são testes colocados a todo momento. A todo momento. Em que a gente vive justamente. Pessoas que casam com pessoas abusivas é porque em algum momento foram abusadores. Você precisa viver isso aqui para você aprender o que é. Aprender a dizer não. Você tem que aprender a dizer não, aprender a se impor. Existe a hora do sim, existe a hora do não, mas todos nós temos que nos colocar em pé. Por que a monarquia de todas as eras quer as pessoas curvadas no chão? Um manda e você obedece. E todos nós precisamos ficar em pé. Esse é o verdadeiro poder. Nós não temos que curvar para ninguém, nem para nós mesmos. Agora, você tem que entender que você é um co-criador, você cria a sua realidade, então você vai ter exatamente aquilo que você acredita que você merece. Falando em monarquia, você acredita que existe uma grande ordem mundial? Acredito. Regida por poucas famílias? Sim, e eles são o braço encarnado do governo oculto. Do pessoal que é ruim e manda nesse planeta diante do volume de livro bíblico que eles já mandavam, e eles continuam aí. E combater isso somente orando? Não, fazendo bem. Claro. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. É isso aí, é o trinômio. É assim que se combate. Eles têm poder? Tem. Eles têm dinheiro? Tem. Mas eles passam. A vida não passa. Eles passam. Quer dizer, são iguais a nós, eles têm menos poder do que nós, porque eles têm um medo danado. E até que ponto esse conflito entre diversas religiões, pessoas do bem, tá? Então você tem, e aqui sem determinar o que um acha melhor do que outro, mas a gente tem diversas religiões. Há o entendimento de que a religião pouco importa, importa você ser espiritualizado. Isso. Você entender que existe uma conexão divina e ser uma pessoa do bem, como você também bem disse. Até que ponto esses conflitos entre pessoas do bem, mas de religiões diferentes, atrapalham e quem se beneficia justamente é a energia do mal? Então, aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Uma pessoa do bem fala mal da outra? Claro que não. Isso categorizaria então como já não são pessoas do bem. São seres humanos normais que estão defendendo a brasa na sua sardinha. Entendi. Entendeu? Então, as religiões não foram feitas por Deus. Foram desenvolvidas por homens. Se foi desenvolvida por homem, elas têm coisas boas e coisas ruins. Ou seja, se uma religião, determinada religião, e a pessoa se considera super do bem, acha que a outra, que faz determinada coisa até com um animal, acha que aquela é do mal e detona aquela religião, tecnicamente, a pessoa que diz isso não é do bem. Não, então, veja, aí você está falando de fazer mal para um animal. Tem religiões. Sim, mas é de outra religião. A outra religião acha que é bom. Você pode. Então. Mas aí você está falando do sofrimento de um vulnerável. Certo. Dê como exemplo. Tá, então. Aí não. A religião, eu não estou falando da religião. Esse aspecto em si, no meu entender,
é abusar de um vulnerável. Independentemente de religião, que é o teu ponto. Independentemente da religião. Não é a Certo. religião. Eu estar em comunhão com entidades não tem problema nenhum. Certo. Eu dizer que eu acredito nisso ou naquilo não tem problema nenhum. Agora, quando eu firo alguém, aí eu estou indo contra a lei da fraternidade. Quase como... É outra coisa. Tá. Entendeu? Quase como se fosse comparar rituais em que a que faz com o animal, fala, não, com o animal pode. Aí vem o outro que faz com o ser humano. Exato. Aí você fala assim, então, mas por que Mas você faz. tá falando que com o animal pode? Eu posso com o ser Então, humano também? Qual que é a diferença? exatamente, É um mas ser vivo, entende? o que eu quis dizer? existe a magia escura, faz sacrifícios Sim, por humanos. isso. Ou Entendeu? seja, só vai piorando. Então, aí, entendeu? Aí você não está criticando o dogma, você está criticando práticas Perfeito, entendi. deste dogma. Então, voltando um passo na minha pergunta, quando se diz respeito à crença somente. Então, um crê que Jesus existe, o outro diz que Jesus não existe. E existe essa guerra entre as religiões. Então, aqui deixa de lado o exemplo do animal. Até que ponto esse conflito atrapalha energeticamente o planeta como um sim. todo? Vamos pegar as religiões cristãs. Uhum. Uma fala mal da outra, que fala mal da outra, que fala mal da uma. Exato. O que elas somam? Elas se somam? Não. Porque elas estão competindo por fiéis. Claro, exato, por poder. Então não é fé, Uhum. não é trazer os ensinamentos do mestre, viver os ensinamentos do mestre. Claro. Não, é fiel, você quer número. Claro. Você quer seguidor. Sim. Entendeu? E dizer que tá certo. E dizer que tá certo. Isso é um problema. A minha família era multi. Eu tinha uma tia que era pastora evangélica, e eu ia pregar na igreja dela, sendo espírita, sempre fui. Tinha pessoas católicas na família, tinha pessoas de Umbanda na minha família, que eu também sou. Uhum. E qual é o problema? Não importa o nome do dogma, eu vou e me sinto bem. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Claro. Eu estou me conectando com a fonte criadora. Mas veja, a religião é feita pelo homem, né? É seguidor, é fiel, é isso. Aí você cai na terceira dimensão de novo. E você acha que existe alguma maneira de conseguir unir tudo, ou isso é utopia? Não, existe quando as pessoas entenderem que somadas são mais fortes. Sim, mas como? Vai chegar um momento em que, para sobreviver, a gente vai ter que somar. Senão, não vai sobreviver. Nós estamos caminhando para uma união legítima. Nós vamos chegando na beira do precipício. Para não cair, a gente vai ter que se segurar uns dos outros. Entendeu? Senão você vai cair. E nós, infelizmente, estamos escolhendo o pior modo possível de entender que fora da fraternidade não há salvação. Somente a solidariedade é que vai ser. A humanidade só se salva se for solidária. E se não compreender isso, não sobra humanidade. E você acha que essa intervenção alienígena, sem contar com esses fatos que são só para fazer um estardalhaço de que vai vir, tá vindo, de fato a intervenção de seres de outros planetas é o rumo da humanidade, ou vai haver um grande dilúvio de novo? Não. Então, algumas coisas podem acontecer, porque você tem duas bolhas se formando, duas massas críticas. A nova Terra, que é a regeneração, e a Terra Cruz, que é isto aqui pior. Então, o Mad Max, vamos falar o Mad Max, tá? Você tem essas duas massas críticas se formando. Qual vai se formar primeiro é a que vai ganhar. Porque as duas massas críticas estão se formando. Quem vai definir? Nós, os seres normais, não são os comandantes. Somos nós, os seres normais. A gente é que alimenta uma ou outra. Como é a nova Terra? A nova Terra é o mundo onde a fraternidade impera. Nesse plano? Nesse plano. Físico, sim. Tridimensional, sim. Mas como é que seria a evolução para a nova Terra aqui? Quando a gente vai abolir as guerras, vamos abolir as armas. Tá. Tá com fome, eu vou dividir meu pão com você. Tá. Tá com frio, eu vou dividir minha roupa com você. Eu vou dividir, eu vou compartilhar. A tua dor dói em mim. Se você é um mineral, se você é um vegetal, se você é um animal, a tua dor vai doer em mim. Eu tenho que preservar a vida. Toda a vida importa. Isso vai ser a nova Terra. Todos vão caminhar juntos, reconstruindo o planeta. Que a gente vai ter que reconstruir o planeta. E você, então, por uma catástrofe? Sim. Algumas possibilidades.
Porque é isso que eu ia perguntar. Você acha possível isso como está? Não, né? Do jeito que está hoje, nós estamos caminhando para coisas ruins, né? Você vê, agora você tem 100% dos modelos matemáticos estão aprontando para o Super El Niño a partir de setembro. Inflação, fome, sede, morte, blá, blá, blá. Tudo que vai acontecer com o Super El Niño. 100% dos modelos matemáticos estão indicando isso. Domingo, naquele jogo do, né, eu quero entrar de férias, vamos perder logo. Eu estava assistindo Que tristeza que Não, foi não perder fala, da não fala. Noruega, Não, é um time ridículo. Mas tudo bem. Eu não sei, mas o nosso tá tudo certo. Tá tudo nada, certo. tô até agora. Então. Tá tudo bem. Então, né? Estejamos presentes aqui agora. Aquilo já passou. Eu estava assistindo vários cientistas brasileiros e internacionais falarem do Super El Niño. Uhum. E um deles, um americano, um climatologista, ele falou assim: olha, a gente está comemorando que o Ártico não derreteu esse ano. Mas vai. Quando o Ártico derreter, acabou o ar-condicionado do planeta. Acabou a vida. Nós estamos comemorando porque o Ártico não derreteu este ano. Mas vai. E quando isso acontecer, acabou o ar-condicionado do planeta. Por quê? Porque o aquecimento global é uma realidade. A inteligência artificial está usando água. O planeta está esquentando. 6 graus no Pacífico, em alguns lugares, aumentado. Morrendo coral, morrendo animais, o plâncton está morrendo. Né? E aí a super 3 graus acima, o El Niño vai vir. O Brasil vai ser muito atingido, porque a gente é um país continente, a gente está na boca do. Né? O Pacífico vai vir assim. Então, norte e nordeste vão ter seca mesmo. O sul vai sofrer de temporais assim devastadores. E o centro do nosso país, incluindo o sudeste, enorme temperatura, vai ter ré temperatura, chuvas torrenciais, mas a lavoura vai estar altamente prejudicada. O que é isso? É fome, é preço subindo. Então, agora que você tem que ser solidário, tem que. Presta atenção, vai ter gente passando fome, você vai, que nem a pandemia. Nós vamos ter que agir em prol daqueles que estiverem mais vulneráveis. Porque a gente gerou para o planeta esse momento miserento do Super El Niño. Quando estava 80% dos modelos matemáticos, eu falava, bom, ainda tem 20% de chance de não acontecer. Hoje é 100% dos modelos matemáticos. Todos os climatologistas estão dizendo que vai ocorrer. Eu não sou climatologista. Agora em setembro. Agora, de setembro a janeiro. De setembro a março. De setembro a março, é o verão, né? Primavera-verão. No Brasil, na América do Sul. Hemisfério Sul, né? Mas, assim, eles estão dizendo que isso é inevitável. Tem pouquíssimos cientistas dizendo que vai acontecer, mas não o Super El Niño. Que vai acontecer o El Niño, como já aconteceu antes, mas não vai ser o Super El Niño. Só que a maioria está dizendo que vai. E os modelos matemáticos estão mostrando que vai. Mas é modelo, pode ter um erro, não pode? Eu tenho que me preparar para o pior, porque se o pior não acontecer, está tudo em ordem. E como se prepara para uma coisa dessa? Ora, se eu estou numa região que eu sei que vai ter estiagem, eu vou poupar água, né? Não. O óbvio, mas eu tô né? falando assim. Agora, exato. não tem o que fazer, não tem cara. que fazer. Claro, a gente vai poupar, a gente vai fazer, mas agora é quase como a história do remédio. Agora agora tomar. Domingo, eu tava com vontade de chorar, não com o Haaland, com o que os caras estavam falando. São eminências, os caras são grandes climatologistas mundiais. Não é gente que não é perereca, eles sabem o que estão falando. Entendeu? E eles falam de uma forma que o planeta passou do tempo sem retorno. E pelo que os ETs falam, não chegamos ainda no ponto sem retorno. Estamos caminhando, mas ainda não chegamos. Os ETs dizem isso. Nós estamos trabalhando para retardar esse momento. Depende de vocês. Retardar ou impedir que ele aconteça? Não, eles só podem retardar. Que vai acontecer, vai. Não. Pode retardar e dar tempo para a gente ver claro, que vai bobagem. acontecer, vai, mas... Se a gente continuar do jeito que está, vai. Mas quem disse que a gente não vai acordar? Quem disse que não vai ter o cinturão de fogo do Pacífico, não vai entrar em combustão, provocar tsunami, terremoto, e a gente fala, meu Deus, né? Vamos parar, vamos mudar tudo, vamos mudar tudo. Quem que garante que isso não vai acontecer? Quem que garante que os maus não vão, de repente, ser substituídos por bons? Quando a gente fala sobre não termos cuidado do nosso meio ambiente, a ponto de causar esse tipo de coisa, tudo bem, poupar água. A conscientização dentro de casa começa aí, que é a história do beija-flor na floresta, eu concordo. Mas os grandes responsáveis são as grandes empresas e os grandes líderes. Sim. Até que ponto
tem que haver um movimento em massa como revolta, rebelião contra isso, Não, boicote tinha e que etc. Você veja bem, né? 14% do efeito estufa é gerado pelo gado. Ah, não faz eu parar de comer carne que eu vou começar a comer Não, eu tô dieta só falando da carne não, agora. eu tô falando para você o que a ciência diz. Tá. 14% do efeito estufa é gerado pelo gado. A IA tá crescendo, ela tá pegando água, tá? Então é água potável, né? É água boa, né? Não é água contaminada, não é água de reuso, não é água de esgoto, né? A camada de ozônio tem rombos. Sim. Não sei se você sabe dessa falha eletromagnética que está em cima do Brasil, e ela está crescendo, e isso vai dar um piririco no Brasil tremendo. De Está em cima. aquecimento. É. Então você tem falhas eletromagnéticas, você tem falhas geológicas. Então, até a África está rachando no meio. Você viu isso? A África está rachando no meio. Não. Está rachando no meio a África. Procura isso. A África está rachando no meio. Ah, mas isso é para daqui a 200 anos. Cara pálida, você vai estar reencarnado daqui a 200 mas, anos. teus filhos, É teu teus netos, problema. porra. É teu problema. Daqui a Não. 200 anos você vai estar Tem que reencarnado. pensar nos Exato. Então, para e pensa. Então, a Terra está morrendo. A única nave que nós temos é a Terra. Ah, e vamos para a Terra de Nova Terra, regeneração. Então, 2/3, está escrito na Bíblia, não estou dizendo que é esse número. 2/3 da humanidade encarnada vai ser exilada, vai sair daqui, vai estar tirada daqui, vai morrer, vai ser tirada daqui. Eu ponho que não é só encarnada, é encarnada e desencarnada, vão sair um volume, um percentual muito alto vai embora daqui mesmo. Se nós virarmos Nova Terra. E se nós virarmos Terra Cruz? Vai ter o tal do arrebatamento bíblico. Quem for bom não vai ficar aqui. O Mad Max. Mad Max. Então, quem for bom não vai ficar aqui. Quer dizer, a humanidade terrícola vai ter uma transformação significativa em termos de número, seja para a luz, seja para a escuridão. Os bons ficam na regeneração, os bons vão embora na Terra Cruz. E além dessa questão de desencarnar, de reencarnar, Terra Nova ou Terra Cruz. a Terra Cruz, até que ponto tem gente já olhando para outros planetas para formar já estão. grandes domes, redomas para morar? Então, você acha que é coincidência? Na mesma semana, rovers de todas as agências espaciais da Terra pousarem em Marte? Não. Esse voo da Artemis 2, né? Ah, é fake. Não, o voo aconteceu. Pro outro lado da sim, Lua, né? Lado oposto, né? Eles querem pousar, porque tem bases extraterrestres do lado oposto da Lua, lado oculto, tem bases lá. Desde que os americanos quiserem estourar lá um míssil dentro de uma cratera, nós somos proibidos de pousar lá. Então, agora, o consórcio, que são consórcios de países da Terra que detêm tecnologia espacial, formaram uma coisa chamada o consórcio. Esse consórcio está negociando com a federação para poderem ir para a Lua, fazer bases na Lua de lançamento para chegar em Marte. Tá? Marte era um planeta lindíssimo, com uma vegetação exuberante, que fez um monte de bobagem e a última hecatombe nuclear deles destruiu a vida de superfície. Existe a vida interna. De superfície, agora existem vários focos em Marte que já estão com vegetação, que a água já está voltando e tal. Já existe. Então, Marte é um planeta para ser terraplanado. Então, você fazer uma regeneração, uma neogênese planetária. Tá. E existem marcianos que vieram para cá, que conseguiram fugir, que nem o Elon Musk, que querem voltar e fazer essa neogênese para salvar os dele. Tá? Então, os dele. Os dele, claro. Você acha que o cara é trilionário porque ele é amoroso? Não, digo, ele não. Existe essa questão de só. Proteger os dele. Mas ninguém faz nada sozinho, ele vai precisar. Claro, mas veja aí bem. Vai usar inteligência artificial, então é tudo robô. Então, você tem os bunkers, não tem? A população mundial vai poder ficar nos bunkers? Não cabe. A Suíça tem bunker para todo mundo. Eu tenho um monte de paciente na Suíça. Isso é mentira. Não existe possibilidade alguma de você ter bunker para milhões e milhões de pessoas. Bilhões, né? São 8 bilhões, mas vamos dizer a Suíça que tem... Claro, que seja lá eles. Vai. Não tem. Não tem. Então, o que fez a Holanda? Fez uma grande arca de Noé, com todo o DNA que consegue, para
a neogênese planetária. Você acredita que tem coisa na Groenlândia? Tem. Opa, tem. Preparação lá? Tem, pro Groenlândia, a Sibéria, Alasca, tem sim. Gente, o Alasca, meu irmão foi para lá, ele falou que é uma judiação, que ele adora o Alasca. Então, ele voltou agora depois de 8 ou 9 anos que ele não ia lá, ele veio desesperado. Estão matando o Alasca. Mas é o quê? O que está matando? É esse aquecimento global. Mas qual é o país maior qual é o maior infrator do clima? É justamente o país dono do Alasca. O que está acontecendo com o Alasca? Está morrendo, a natureza está morrendo. Está morrendo. Cara, o degelo é uma realidade. Se você vai para a Patagônia, eu tô para ir para a Patagônia, quer dizer, eu tô tentando ir para a Patagônia agora. Tierra del Fuego, eu fui para lá já, Ushuaia. Eu adoro. Eu tenho fotografias da primeira vez que eu fui para lá para a segunda, comparada, já diminuiu. Eu só quero ver agora o que vai acontecer. Sabe aquele passeio que você faz em Calafate, que você vai pelos glaciais? Tierra del Fuego, ali? É que você vai de barco, você passa pelos... não em Ushuaia, em Calafate. Tem um passeio que você pega barco e você fica andando pelos glaciais. Tá. São vários glaciais. Tá encolhido, porque tá derretendo, tá muito quente o planeta. Tá muito quente o planeta. Alguma vez você pensou que ia ter seca na Amazônia? Ou que peixes iam ser cozidos? Rio fervendo, cozinhando peixe na Amazônia? Isso é não é. Como é que isso acontece? Mas está acontecendo, gente. Isso é ciência. Tá acontecendo. E não é uma coisa cíclica. Não é cíclico. Não é assim, olha, isso iria acontecer. Porque também o argumento que muitos... colocam não, a Terra, não é o ser humano que tem esse poder para ter feito tudo isso. A Terra, de eras em eras, ela faz isso e depois volta. Então, tem essa teoria. Então, tem uma teoria, mas você há de convir comigo que todos os cientistas honestos que não estão recebendo dinheiro de governos para mentir estão falando a mesma coisa. As atividades industriais do humano estão destruindo o planeta. Todos estão falando isso. E aí acelerou agora o consumo da água. E essa atividade industrial excessiva por conta da quantidade de gente no mundo também. Aí você fala assim, cara, o Bill Gates, né? O Bill Gates é um amplo defensor de genocídio mesmo, né? De eugenia, né? Diminuir o número de humanos. Ele é defensor. Várias vezes ele já falou isso. Como sendo a única solução. É a única solução, mas não é. O controle da natalidade é uma solução sem freio eugênico. Com certeza. Você concorda com o controle da natalidade? Opa, mundial ou regional? Não, depende. Mundial. Você não setorizaria? O mundo está globalizado, não adianta se setorizar. Não? Não. Eu tenho uma paciente que mora na Tanzânia. Tanzânia. Lá na Austrália. Né? E ela amava a Tanzânia. Ela vai voltar para o Brasil. Por quê? Porque morreram as flores, não tem mais flor. Não tem mais campos de tulipa. Acabou. Mudou tanto a biosfera de lá que mudou. Acabou. Então, mas essa questão de controle de natalidade de uma maneira global... Tem lugares que, por exemplo, a população tá muito velha, precisa rejuvenescer. Não, tem lugares que não tem gente, precisa popular. Porque colocar gente lá, porque é muito frio. E aí você tem lugares que tem cada vez... A Índia agora mais populosa do que a própria China com território menor. Menor. Porque em que condições a Índia era Paquistão, Índia e Bangladesh era um país só. Tá. Que a Grã-Bretanha dividiu para poder dominar. Né? Então, agora, veja... Existem lugares que estão super populosos. Nós temos 200 e tantos milhões de brasileiros, não temos? Sim. Nós conseguimos alimentar, não conseguimos? Sim. Então por que tem 20% dos brasileiros passando fome? Bom, aí entre outra... Sim, concordo, mas aí não é controle, não tem que ter controle de natalidade. Se um governo decente... Potencial você tem. A questão é a gestão desse potencial. Claro. Agora, 8 bilhões hoje... que a Terra está no ponto de sem retorno para muitos cientistas, e segundo os ETs ainda tem retorno, 8 bilhões é o limite operacional. Claro, por isso, controle de natalidade. Começa por onde tem 2 bilhões em cada lugar. Exato, começa onde está nascendo criança demais. Exato. Porque ali só aumenta. Exato, agora você vai falar de esquimó, controle de natalidade de esquimó? Não, justo, por isso não pode ser global. Então, assim, os aborígenes da Austrália devem ser extintos. Não, por quê? Por quê? Porque o governo australiano não tem interesse na manutenção. Tá, isso é errado, não, por isso. Então, se você tiver que eu quero me livrar de tal etnia, eu invento um vírus chamado AIDS e jogo no continente africano. Tem o Ebola. O Ebola foi lá também. Foi lá também. Entendeu? Então, a guerra biológica, ela existe.
Nossa, você falou agora foi Entendeu? pesado, hein? Eu quero, Verdade. entendeu? Então, a África, os nossos irmãos africanos, a África, os irmãos que nascem lá, são os irmãos que abusaram de lá, tá? Ok, tá tudo bem, é kármico. Mas nós não podemos fechar os olhos para o que acontece na África. Nós temos pessoas lá morrendo de sede. E a gente está discutindo ida para Sim. Marte. É isso que certos Sim, isso também acho patético. Não ter Isso. uma ajuda de um trilionário de você. Não, Eu então, também acho. Isso também. entendeu? Então, assim, Concordo. os ETs, quando eles falam com a gente, eles não entendem Como essa- vocês gastam bilhões de dólares para mandar uma nave fazer um voo circular orbital à Lua. Sim. Nessa altura, no século Sim. XXI. E você tem gente morrendo de sede. E não resgata para que não continue morrendo. Ou seja, educação, estrutura. Exato. Não adianta você dar água. Não, Você tem que reestruturar todo lugar. Você tem que educar. Claro, educar, exatamente. Nós temos que mudar para tudo. Exatamente, Para concordo. tudo e começa a educar. Concordo. Você vai ter que apagar os incêndios. Sim. Mas se a humanidade se juntar, ninguém passa fome. Ninguém passa sede. Concordo. Você entendeu? Nós temos muito dinheiro no mundo na mão de poucas criaturas. Sim. É isso que tem que acabar. Não é o problema do dinheiro, é o dinheiro mal usado. Sim, sim. Ah, eu trabalhei, eu tenho dinheiro. Claro, é você. Claro, tem que ter, tem que poder ter o seu isso é- dinheiro. Mas Ninguém tá dizendo pra não. usar não tão de forma tão egoísta. Não, mas é que tem gente com muito, né? Muito. Ninguém tá falando aqui, você quer ganhar muito dinheiro, pô, tem que mais é ganhar dinheiro mesmo e ter tuas coisas. Seja É próspero. que a gente tá falando de um gap de Abissal. é muito. Não é você que ganha 100 mil reais por mês, você tem que falar, não, é o cara que ganha 100 mil reais por segundo. Por segundo. Você lembra daquela fotografia daquela criança na África morrendo de inanição e o urubu esperando? E o fotógrafo fez a fotografia. Eu acho que eu lembro, sim. Ele entrou num processo de depressão. A consciência foi tão gritante. Por ele esperar, né? Ele esperou. Ao invés de evitar. Cara, então assim, eu posso evitar a dor, eu tenho que evitar a dor. Meu Deus. Então eu faço, é o que eu falo, né? Não, eu filmo um camarada assassinando a pancada um cachorro. Então, não filma, miserável. Vai lá, cata o cachorro, salva o cachorro. Arrebenta o cara. E aí se arrebenta o cara, mas salva o cachorro primeiro. A documentação é a inanição, é o egoísmo, é o patético. Você quer views. Eu tô com nojo eu dessas pessoas da causa animal que se alimentam da dor. Não é. Elas querem views. Tem um monte de pilantra que tá agora na política por causa disso. Eu Então, tenho raiva da galera que assiste e não faz nada. Principalmente em coisa de briga. Eu não suporto isso. Aquele piloto que matou o moleque lá, o adolescente. Os amigos todos viram, que ninguém parou para pensar. Foi? Teve um piloto brasileiro, o pai, a família rica e tal. Ele é um cara agressivo, ele já tinha DBOs contra ele, mas como o pai é rico não acontece nada. Teve um problema com um adolescente, ele espancou o menino de 16 anos até matar o menino. O menino ficou em coma um tempão e veio a morrer 16 anos. O cara tá preso, aquele negócio todo. Teoricamente, esse vai responder pelo crime que cometeu, teoricamente, né? Agora, não era o primeiro BO de violência do cara, ele deu murros no senhor de idade. Pois é. Tá solto. Pois é, isso é ridículo que a galera solta nessa. A justiça brasileira é uma vergonha, é uma vergonha. Vamos acabar em bom tom esse papo de hoje, falando de coisa boa. Quando a gente pensa, então, no futuro, a sua parte mediúnica, o que ela me diz? O que ela pode dizer para todos? E claro, a gente falou sobre as possibilidades negativas aqui agora, mas eu me refiro a uma mensagem importante que você possa compartilhar. Eu vou te falar o que eu acredito, tá? Eu não vou estar aqui, eu vou desencarnar antes, mas a Terra se torna a nova Terra. Que maravilha. Se torna um planeta de regeneração, a humanidade vai trabalhar junta, vai reconstruir junto, e nós vamos ser um planeta muito mais bonito do que muitos desses planetas por aí, onde os ETs vêm para cá, para nos ajudar. E nós vamos viver em comunhão entre nós humanos, sem preconceitos, sem prejuízos externos, com uma comunidade cósmica. Eu tenho plena certeza disso. Eu não tenho dúvida em nenhum segundo que vai vingar o bem vai prevalecer.
Eu Vai. também gosto de acreditar nisso com força. E a gente tem que pensar assim, com essa Tem. intenção. Mas tomar cuidado, porque às vezes esse pensamento... então tô tranquilo. Não. E começa a parar. Isso é um cuidado importante. A civilização da Xelian, eles moravam num planeta chamado Tzion, e eles destruíram o planeta, eles explodiram o planeta deles. Os marcianos só acabaram, né, com a superfície. Eles destruíram o planeta deles, né? É um planeta bem maior que nós, morreram acho que 12 bilhões de pessoas. E alguns escaparam, que formaram essa nova civilização Hipari, tá? Então ela falou que uma raça mansa tem uma transição planetária suave. Uma raça hostil tem uma transição planetária difícil, violenta. E o que ela falou para mim foi assim: vocês vão chegar na beira do precipício e aí vocês vão acordar. Nós caímos do precipício. Vocês vão chegar na beira do precipício e aí vocês vão acordar. Ela falou, porque quando vocês disserem, eu não aguento mais, basta, e o mundo disser basta, não vai ter poder que sustente a força do todo. Desse junto. A força do todo. E eu acredito no ser humano, Raul. Olha, a causa animal me faz ter muita bronca dentro de mim. Por isso que eu disse, a violência está em mim. Porque se eu pego alguém fazendo alguma coisa, eu vou sentar a mão. Eu entendo isso, entendeu? Por isso que eu tô aqui na Terra, mas a essência do ser humano não é ruim mais. Nós estamos achatados por uma cultura permissiva com o que é errado, a gente está sendo influenciado por mensagens subliminares, a gente acredita em falsos profetas, tudo isso é real, mas a essência da maioria do humano da Terra é boa. Nós já vivemos muitas eras, agora é a hora da gente despertar o anjo interior que existe em nós. O brasileiro pode ter 1000 defeitos. 1000 defeitos. Se conseguiram dividir a gente, sabe essa confusão? Tudo isso é verdade. Mas eu tô para ver povo solidário como o brasileiro. É verdade. Eu tô para ver. E eu tenho muita fé que essa solidariedade vai incendiar o mundo. Quando for necessário que a gente grite, chega, basta, eu não quero mais, a gente vai gritar em uníssono. Eu acredito nisso. Eu não vou estar aqui, mas vocês que vão estar vão construir um mundo lindo.